continuidade à nossa série de estudos bíblicos. Estamos aqui falando a respeito da palavra de Deus com o tema Quem é o escolhido de Deus? A quem Deus escolhe? Vamos então ler e refletir no dia de hoje no livro de Isaías, no capítulo 66. Diz assim o versículo 1 de Isaías 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Então, Deus é Senhor de todas as coisas, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele escolheu para o local do seu trono o céu e escolheu a terra para repousar os seus pés. Então ele é soberano. Ele está no céu, o seu trono, e os seus pés então chegam até a terra. É uma figura da glória de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus. É o mesmo que afirmarmos que ele domina sobre tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Tudo que acontece na terra acontece com a permissão de Deus. Tudo que veio a existir, todos os que vivem sobre a terra, todos os que sobrevivem, todos os que existem, aqui estão com o consentimento de Deus, por uma vontade soberana de Deus. Ele domina sobre tudo. Mas então vamos ver a partir do versículo 2, que neste mundo do qual ele é soberano, nesta terra, no céu, na terra, em que ele domina sobre tudo, ele escolhe aqueles que lhe agradam. Ele escolhe aqueles que buscam fazer a sua vontade. Deus escolhe aqueles que o amam. Deus escolhe aqueles que o servem, aqueles que o buscam, aqueles que se apegam a ele com amor, aqueles que glorificam o seu nome, aqueles que procuram na sua vida fazer o que agrada a Deus. Como ele é o dono da vida, ele é o Senhor da vida, ele escolhe para viver aquele que lhe é agradável, aquele que lhe traz alegria, aquele que o satisfaz, aquele que procura servir, agradar a Deus em tudo que faz. Procura Deus em primeiro lugar. Aquele que, recebendo todas as coisas na terra, no mundo ou nos céus, olha para tudo e escolhe qual o amor da sua vida. E aquele que vai observando tudo e se apega a Deus, ao Deus que criou, ao Deus que sustenta todas as coisas, ao Deus que guarda, ao Deus que, pela sua vontade, das trevas veio a luz, do caos veio a ordem, e do nada, do pó veio a vida humana. Esse é o Deus do meu amor. Esse é o amor da minha vida. Esse é o Deus do meu coração. A Ele eu me rendo, a Ele eu me entrego. A quem eu amo, quem é a minha porção na terra dos viventes, quem é o maior, quem é digno de receber o meu coração, a minha vida, a minha alma, o meu espírito, o meu amor, quem é digno de que eu me entregue a Ele é Deus. Então, nessa posição, Deus escolhe os que se apegam a Ele, os que o amam, os que lhe agradam. Então nós vamos ver que esse Deus que é Senhor de todas as coisas é o Deus que verdadeiramente toma a decisão definitiva, a decisão principal, a decisão de amar e de escolher. Então vai a Deus. Esse Deus soberano, Criador, ele acompanha nossos passos, ele acompanha a nossa vida, ele acompanha toda a criação e ele escolhe
aquilo que lhe agrada, porque ele dá a palavra final. A decisão é de Deus, a escolha é de Deus, a palavra final é de Deus. Então vamos ver agora, mais uma vez, a quem Deus escolhe. Por que Deus escolhe? Quais são os critérios de Deus? Sabendo que apenas aquele que tem o Espírito de Deus compreende a mente de Deus, tem a mente de Cristo e entende as coisas de Deus. Então, por isso, nós vamos aqui para o versículo 2, que nos diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Veja que então o Deus soberano, Criador, Senhor de todas as coisas, que tem o trono no céu e os pés chegam na terra e se colocam sobre a terra, ele então domina, tudo é dele, ele é rei, ele é senhor de todas as coisas, ele escolhe, ele olha do céu, ele busca, ele procura, ele olha com atenção. A quem ele escolhe? Quem lhe agrada na terra? A nossa missão, nosso objetivo é agradar a Deus. Esse deve ser o nosso caminho de fazer a vontade de Deus, de sermos agradáveis aos olhos de Deus. Então, a quem Deus olhará? Em primeiro lugar, para o pobre. O exemplo que Deus vai olhar do céu e vai escolher o pobre está em Cristo. O caminho de Cristo, ele tomou a sua cruz e nos indica que nesse mundo nós devemos deixar todas as coisas, tomar a nossa cruz e segui-lo. Essa questão de que Cristo ele se fez pobre, ele se esvaziou, ele estando aqui no mundo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se fez pobre. Porque a escolha de Deus será sobre o que se esvazia do mundo. O que deixa as riquezas do mundo, deixa o que o mundo oferece e escolhe a Deus, ama a Deus, se entrega a Deus, busca a glória de Deus. Esse se faz pobre, torna-se pobre neste mundo para ser rico diante de Deus. E Cristo é o nosso exemplo, Cristo é o nosso modelo. Cristo, ele não tinha parecer nem formosura, ele era desprezado, ele foi rejeitado, ele foi levado à cruz, ele ficou sem nada, ele se esvaziou, ele então se tornou pobre. Porque a palavra de Deus vai afirmar, o profeta vai afirmar, o Espírito Santo vai afirmar que o Cristo, como maior modelo de escolha de Deus, ele se fez pobre. Deus, então, vai escolher os pobres. Deus escolhe os perseguidos. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. É grande o vosso galardão no céu. Assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Os escolhidos de Deus do céu são perseguidos, são excluídos, falam mal dos escolhidos de Deus na terra. A carne peleja contra o espírito. Se a carne, se a terra falar bem de vocês, vocês estão iguais aos falsos profetas que vieram antes de vós. E ao atender os desejos do mundo da carne, da ganância, da avareza, da maldade, da idolatria, do egoísmo,
do satisfazer o ego, a vontade do ventre e da carne, amar o presente século, estes foram elogiados pelo mundo e assim foram tornados falsos profetas, porque anunciavam a glória do mundo, a glória do diabo, a glória terrena, a glória da desobediência a Deus, a glória da satisfação dos prazeres carnais, terrenos, diabólicos, que perecem, que são vaidade, que são mentira, que são engano. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que o diabo enganou o homem e a mulher. Se vocês forem elogiados, se vocês forem ricos, ai de vós. Se vocês viverem neste mundo se banqueteando, rindo, ai de vós, diz Jesus lá no Sermão da Montanha. Mas bem-aventurados sois quando são pobres de espírito, quando choram, quando são perseguidos. Aí vocês são escolhidos de Deus. Aí vocês são bem-aventurados de Deus. Aí vocês são benditos do Pai. Porque vocês estão demonstrando que estão agradando a Deus, estão agradando o céu e não a terra. E nós devemos aqui fazer a vontade do céu. Seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra, a vontade de Deus. Isso agrada a Deus. Trazer o céu, onde a sua vontade prevalece, para a terra. Mas continuar fazendo a vontade da carne, continuar fazendo a vontade do mundo, das riquezas do mundo, do endeusamento da beleza, da vaidade, da mentira, da ilusão, isso não agrada a Deus. Isso trará a morte. O salário do pecado é a morte, o salário da desobediência da palavra de Deus, da vontade de Deus, que é cumprida no céu, o salário é a morte. Então Deus escolhe o que é pobre. E o Espírito de Deus nos conduz nesta vida. Ele nos ensina. Quando nós recebemos o Espírito Santo, ele vem habitar em nós, ele já nos ensina estas coisas espirituais. O sermos ricos diante de Deus, o acumularmos tesouro no céu. Ele vai nos ensinando a acumular os tesouros celestiais. Amar a Deus, buscar a Deus, orar a Deus e nos enriquecer espiritualmente. E termos conhecimento da salvação, da palavra de vida, do caminho do Senhor, que é perfeito. Então ele vai nos enriquecendo diante de Deus, no nosso relacionamento com Deus. Ele vai nos revelando. Além da palavra do Espírito Santo, ele também nos conduz a ter experiências com renúncia às coisas do mundo, com deixar o pecado, deixar o mal, recusar as ofertas do diabo. Ele vai nos dando uma vitória que aparentemente, aos olhos do mundo, o mundo vê como derrota, o mundo vê como perda. Mas todas as perdas do mundo, dirigidas pelo Espírito Santo, se tornam em ganho diante de Deus. São ganhos espirituais. Quando você muitas vezes rejeita, paga o salário da iniquidade, quando você rejeita o salário da mentira, a oferta do diabo, o Senhor vem, trabalha na sua vida, você naquele momento se torna pobre para o mundo e vai se tornando rico para com Deus. Então Deus te toma, Deus te escolhe, o Espírito Santo habita em você, ele fala, agora eu vou te enriquecer, agora eu vou te conduzir na bênção, agora a riqueza virá sobre você. Porque você está andando na palavra de Deus. Então quer dizer que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas me serão acrescentadas? Sim, é verdade. E o Espírito Santo confirma essa palavra, trabalha a palavra, nos ensina a palavra, nos dá convicção, nos dá conhecimento, nos dá sabedoria, entendimento espiritual dessa palavra. E ele faz acontecer na nossa vida isto na prática.
Você diz não a uma oferta do diabo, da carne, do mundo, do mal, contrária à vontade de Deus. Você diz não, você renuncia, você se esvazia, você se torna pobre. Você faz como Abraão, deixa a herança, deixa a casa do seu pai e vai para a terra que Deus promete. E lá Deus te dá uma terra muito melhor. Deus te abençoa de todas as formas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. E Deus faz isso acontecer na sua vida. Você tem a experiência real da palavra de Deus. A palavra de Deus se torna viva na sua vida, com experiências. O Espírito te conduz às experiências. Ele tanto te dá a palavra, o ensinamento, o conhecimento, como ele te faz viver essa palavra, experimentar, acontecer na prática. Então, o seu conhecimento é completo, é o conhecimento da palavra ensinada pelo Espírito, dirigida pelo Espírito. Ele está em você, te faz pensar corretamente na palavra, entender, ter a sabedoria e o entendimento do Espírito Santo sobre a palavra. E essas coisas começam a acontecer na sua vida. Então, como você tem o dom de discernimento de espíritos, você então já sabe de onde está vindo aquela oferta, o que está acontecendo, você já tem discernimento do mal, do diabo, do mundo, do que desagrada a Deus. Você diz não pela unção do Espírito Santo que habita em você, você renuncia, você diz não vou, não quero, não só de pão viverá o homem, não quero essa tua oferta. Eu quero as coisas de Deus, eu quero a palavra de Deus, eu quero a vontade de Deus. E o Espírito Santo, então, faz você viver essa experiência. Ele diz, agora todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque você já está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça vai te fazer rico diante de Deus, pode te fazer pobre aos olhos do mundo, no entendimento do mundo, quando você renuncia o salário do mundo, o salário do pecado, que é a morte. O que o pecado te dá, ele depois vai receber em troco, a troca de Deus, o que Deus vai dar é a morte. Mas aquele que busca as coisas do alto receberá a recompensa. Deus é galardoador dos que o buscam. Então será enriquecido. Como Paulo diz, você aprenderá a ter abundância, a ser rico, a Deus te abençoar do céu. E também a passar necessidade. Quando as coisas não forem da vontade de Deus, você já sabe dizer não. Você já sabe como Abraão entregar a Deus todas as coisas pela fé. Abraão entregou o seu próprio filho, o seu filho unigênito. E você aprende a renunciar e a viver para a glória de Deus. E Deus te abençoa. Deus te dá 100 vezes mais. Deus te dá muitas vezes mais nessa terra. Então, mas eis para quem olharei. Então Deus quer olhar. Deus é tão tremendo. Deus é grande, mas Ele olha para nós. Ele cuida de nós. Ele cuida daqueles que Ele criou. Ele está atento aos movimentos do mundo, ao movimento dos corações, às inclinações, às atitudes, aos gestos, aos olhares, à vida. Deus está atento do céu, Deus está olhando. E Deus está buscando os fiéis que têm o coração totalmente seu, totalmente entregue a Deus. Por ti, Senhor, eu deixo tudo. Tu és o meu tesouro nessa terra, tu és a minha herança, tu és tudo para mim. Quando isso se torna real, quando isso está lá no coração, Deus escolhe, Deus olha e vê. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito. Uma característica dos escolhidos de Deus nesta terra é estarem em confronto com o pecado do mundo. Como Ló estava
e Deus o escolheu para lhe retirar antes da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Deus escolheu a Ló, sobrinho de Abraão, porque ele estava abatido de espírito. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os pobres de espírito, esses são os abatidos de espírito. Porque, como Paulo, anseiam se libertar, de um mundo de pecado, de vaidade, na qual nós estamos presos. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos andar com um sentimento vivo de que precisamos trabalhar para a glória de Deus, precisamos anunciar o evangelho da paz, precisamos libertar as almas cativas pelo diabo, almas que estão presas, indo para o inferno, estão na ignorância, estão desagradando a Deus, estão desobedecendo a Deus. Nós precisamos estar realmente interessados na obra de Deus. Esse abatimento de espírito vai nos levar a uma reação de buscar a solução. E a solução está na palavra de Deus. A solução está no batismo com o Espírito Santo de Deus. Abatido de espírito, contrito, quebrantado, clamando, chorando, buscando a Deus. Deus salva a nossa nação. Deus salva esta terra. Deus liberta as almas. Este Deus escolhe. Este que tem esta sensibilidade entre a glória de Deus no céu e o pecado, o mal, dominando almas, vidas na terra. E você se coloca na brecha, você se coloca como intercessor, você se coloca como alguém que está buscando a verdade, a solução para os problemas, que está buscando a salvação para esta terra, que está buscando a cura para esta terra, que está buscando a transformação desta velha terra em uma nova terra, com vidas batizadas com o Espírito Santo, vidas que nascem de novo, que nascem da água, que nascem do Espírito de Deus, homens e mulheres transformados, conhecedores da glória de Deus e que vão adorar a Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É este que Deus escolhe, é quem tem este espírito para a glória de Deus, que quer ver a glória de Deus dominando, cobrindo toda a terra, como as águas cobrem o mar. E que treme diante da minha palavra. Nós temos visto aqui que o que Deus quer é que nós o amemos através da sua palavra, recebendo a sua palavra, guardando a sua palavra no coração e praticando esta palavra, guardando no coração para não pecar contra Deus, para não agir de forma diferente da palavra, para realmente vivermos de acordo com a palavra, tremer diante da palavra de Deus. O elo, a ligação do céu com a terra é a palavra de Deus. A forma como Deus se relaciona conosco é pela palavra. Ele nos dá a palavra. Sua palavra é viva. Sua palavra nos traz a vida. Sua palavra nos transforma. Sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Sua palavra é a direção. Sua palavra nos leva para a árvore da vida, para os mananciais. Sua palavra nos conduz na direção correta. Sua palavra nos leva ao céu. Sua palavra é palavra de vida eterna, é palavra de salvação. Então, nosso relacionamento com Deus e este critério de escolha de Deus está em toda a palavra. Deus escolhe aquele que treme diante da sua palavra e que promete, põe no coração
e vai praticar. Não vai só amar de palavras, de promessas, mas essa palavra vai trazer o cumprimento através da fé, que vem pelo ouvir a palavra de Deus, e vem então o cumprimento. Nós colocamos no nosso coração, de todo o coração, buscar a Deus para obedecer e praticar a sua palavra. Deus responde do céu com o derramamento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. É Ele que vai nos dar autoridade, poder, vai nos dar condição de praticar esta palavra, de viver esta palavra. Eu tremo diante da palavra de Deus, de tal forma desejo com toda a minha força. Estou estremecido. É tudo o que eu mais quero. É obedecer a Deus. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não viver de acordo com a palavra de Deus. Ele é o dono da vida. Ele é o sustentador da vida. Ele é o dono de tudo. Eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso praticar a palavra de Deus. Eu preciso tremer. Eu estou tremendo. Deus olha do céu. Para este Ele olha. E derrama o batismo com o Espírito Santo para que você possa realizar este propósito que agrada a Deus. Então Deus te batiza com o Espírito Santo para te dar poder para viver a palavra, para obedecer a palavra. Isso começou lá na fé. Quando você creu, você entendeu, a porta se abriu, a porta estreita, você entrou por ela e orou: Senhor, eu quero andar por este caminho, não quero me desviar, não quero cair para lado nenhum, não quero sair da tua presença, Senhor. E Deus se agrada desta oração de amor à palavra e Deus batiza com o Espírito Santo, porque Deus está olhando. Deus é o primeiro a olhar no fundo do seu coração. Deus conhece o seu propósito, a sua intenção, e assim Ele te abençoa, te dá condição através do Espírito Santo de você andar corretamente, retamente, andar em justiça diante de Deus. Versículo 3. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso, como aquele que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Nós já verificamos que Deus escolhe aqueles que o escolhem. Deus responde, olha para aquele coração que escolhe a Deus como o amor da sua alma. Todos nós vamos definir, nós temos uma tarefa neste mundo que é amar. Nós vamos amar algo, nós vamos amar alguma coisa, nós vamos amar alguém. Nós vamos sentir que temos uma missão. Eu preciso amar alguém. Eu preciso encontrar alguém para amar. E saímos pelo mundo a procurar o amor. O que há no mundo para amar? O que eu posso amar? Então Deus está dizendo que muitos escolhem o mundo, os seus próprios caminhos, o seu interesse, a sua vantagem. Ele define uma bela razão, uma boa razão para escolher aquele amor. Muitos confiam em carros, muitos confiam em castelos, em grandes casas, em grandes coisas. Outros confiam no sol, na terra, no mar, nas estrelas. Outros confiam em homens, no braço do homem, na força do homem. Outros confiam nas riquezas, colocam seu coração nas riquezas e definem: o amor da minha vida, eu vou amar o dinheiro. E a palavra de Deus vai nos corrigindo. Não confie nos homens, maldito o homem que confia no homem. Não confie no carro, no cavaleiro.
Não confie na força, não confie na juventude. Não confie nos amores deste mundo. E nos dá uma direção. Mas confia em Deus. Mas ame a Deus. Ouça a palavra de Deus. Ame a Deus. Coloque em primeiro lugar no seu coração amar a Deus. Obedecer a Deus. Ele é digno do primeiro lugar. Ele merece. Ele deve ser encontrado como o amor da nossa vida. A nossa missão na terra é encontrar o amor do nosso coração. E Deus é digno de ocupar este primeiro lugar. Porque Ele nos deu tudo, tudo veio dele. O amor de Deus é tremendo. O amor de Deus é maior do que o céu, é maior do que a terra. Se os mares todos fossem tinta, se todas as hastes de todas as árvores do mundo fossem penas, fossem canetas, se todos os homens e mulheres nascidos sobre a terra fossem escritores, nem assim seriam capazes de descrever o amor de Deus. O amor que nos sustenta, o amor que cuida de nós, o amor que nos guarda, que guarda a nossa alma, o amor que tem prazer em nos ver viver e existir, tanto que nos deu a vida. Ele é o princípio e o fim, Ele é tudo. Ele é que tem que ser o amor da nossa alma, do nosso coração. Sempre, sempre a verdade da palavra de Deus é a descoberta do amor de Deus, é a descoberta de que Deus deve ser amado, Deus deve ser encontrado na vida. Todos nós estamos aqui compartilhando a terra, mas tudo foi dado por Ele. Ele é o grande amor da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração, do nosso entendimento. Ele é o grande amor do universo. Ele criou e Ele sustenta tudo por amor. Nós devemos amá-lo em primeiro lugar. Todos devem amar a Deus em primeiro lugar. Os que fazem isso são escolhidos de Deus, os que escolhem amar a Deus, os que respondem corretamente. Quem é o amor da sua vida? Deus é o amor da minha vida. Ele é digno, só Ele é digno de ocupar este lugar na nossa vida. Nós somos criação de Deus. Nós somos criados por Deus. Deus nos criou muito bem à sua imagem e semelhança para amar a Deus, para louvar, para adorar a Deus em espírito e em verdade, para vivermos com Deus, para nos relacionar com Deus. Então os demais, os idólatras, o que está escrito aqui, os que praticam outras atitudes que não amar a Deus, escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Mas o nosso prazer, o prazer da nossa alma tem que ser o Senhor. Quem escolhe a Deus e quem tem Deus como prazer da sua vida, quem se agrada do Senhor sobre todas as coisas, este é escolhido de Deus, esse agrada a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, a recompensa, a vida, a bênção, há riquezas em todos os sentidos. Riquezas da bênção de Deus, que enriquece e não traz dor, traz alegria para aquele que ama a Deus. Aquele que ama a Deus brilha como o sol no seu resplendor ao amanhecer. Versículo 4. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores. Porquanto clamei, e ninguém respondeu. Falei, e não escutaram. Mas fizeram o que é mal
aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Então nós vemos aqui Deus nos ensinando, Deus falando e o Espírito Santo nos trazendo esta palavra, nos revelando que realmente nós temos que escolher aquilo que dá prazer a Deus. Ele tem que ser o amor da nossa vida. Eu vou viver, em primeiro lugar, para agradar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus fala, responder a Deus em primeiro lugar, atender ao chamado de Deus, glorificar a Deus, obedecendo a Deus, amando a Deus através da obediência à sua palavra, para buscar fazer o que agrada a Deus, e não o que está aqui dizendo, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. A nossa vida, a nossa missão como criaturas de Deus e não de mais ninguém, nós somos de Deus e não da terra, nós somos filhos de Deus. A nossa missão é agradar ao Pai, é fazer o que agrada a Deus, o que dá prazer a Deus. Temos que ser o seu prazer, temos que ser a sua alegria na terra. Se você quer ter Deus como a alegria, o prazer da sua alma, então você vai dar uma resposta a Deus. Em primeiro lugar, você vai dizer, não, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada toda a honra e toda a glória, Senhor. Farei a tua vontade, te servirei todos os dias da minha vida. Estou aqui para cumprir a tua vontade. Tu és Deus, tu és Senhor. Não para o meu prazer, não para me agradar, mas para ti, Senhor. Eu quero viver para ti. A terra deve te adorar, a terra deve te louvar, a terra deve te obedecer, Senhor, deve te servir. A terra deve fazer a tua vontade. Essa é a nossa mensagem. A terra precisa agradar a Deus. Nós somos criados por Deus para o seu prazer, para a sua glória, para o seu louvor. Desta forma, com este propósito, você agrada a Deus e Deus te abençoa. E Deus responde do céu o seu propósito. Deus te recompensa. Deus é galardoador dos que buscam a sua glória. Deus abençoa o seu filho que o serve, que lhe agrada. Versículo 5. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Então, os escolhidos de Deus vão escutar cada vez mais. Deus vai falar, Deus está falando. Deus lá no meu chamado apenas começou a falar, agora ele fala constantemente, ele está comigo falando, conversando. Nós temos um relacionamento direto, como a experiência de Moisés, como Abraão, como Davi, como teve a experiência de Jacó, como a palavra de Deus nos ensina, como a palavra de Deus nos revela. Então, ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Só vai crescer a intimidade, a proximidade de Deus, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, só vai crescer para você. Você que quer, que tem um propósito, Deus sabe do seu coração, você tem o propósito de glorificar a Deus, servir a Deus, não a você e aos seus interesses. Você já entregou a sua vida, você já morreu, já tomou a sua cruz. Se nós morrermos para nós mesmos, nós vamos viver para Deus, vamos viver com Deus. Ele nos ressuscita. O velho homem morre e nasce, vem à vida o novo homem. Agora o homem espiritual, que vai obedecer à palavra de Deus, vai ter poder dado pelo batismo com o Espírito Santo nos reveste de poder para viver essa nova vida, obedecendo à palavra de Deus, no Espírito, na palavra, na revelação.
nos dons espirituais. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Deus está dizendo aqui que o escolhido de Deus, ele é rejeitado pelos irmãos carnais, pelos que vivem na carne. Como Esaú rejeitou a vida, o estilo de vida de Jacó. O carnal, o que pensava na caça, na comida, no ventre, neste mundo, nesta terra, no pó, ele não entendia os interesses do espiritual. O espiritual queria a bênção do Pai, queria a presença de Deus, queria a glória de Deus, queria servir a Deus, queria a recompensa de Deus. O que sai da boca de Deus era o que Jacó, como espiritual, desejava. Esaú, como carnal, queria o fruto dos seus interesses rápidos, carnais. O diabo enganou, iludiu o primeiro casal como um alimento agradável aos olhos, ao pecado da carne, à concupiscência. E eles foram correndo comer o fruto agradável e deixaram lá esquecidos, desprezado, o fruto da árvore da vida, da vontade de Deus. Esaú rejeitou a sua primogenitura, rejeitou sua bênção, rejeitou a unção, rejeitou o batismo com o Espírito Santo para ficar com as riquezas do mundo da carne, do ventre, da satisfação dos desejos da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, como diz João. Mas o espiritual Jacó tinha uma visão do céu, tinha uma visão de um tesouro preparado no céu, de um galardão dado por Deus, de uma bênção dada por Deus, de que Deus lhe daria todas as coisas, que Deus lhe acrescentaria todas as coisas se ele buscasse em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas lhe seriam acrescentadas. E Jacó, o espiritual, venceu. Porque Deus o escolheu. Porque Deus se agradou de Jacó e Deus aborreceu, Deus não se agradou de Esaú. Mais uma vez, Deus escolhe aquele que treme diante da sua palavra, daquele que escolhe a Deus, daquele que ama a Deus, ama a bênção de Deus, ama a vida com Deus, ama o que Deus tem para te dar eternamente. Ama as coisas do Espírito e não as coisas da carne. Ama Deus neste mundo, que oferece tantas coisas aos nossos olhos. Mas o escolhido de Deus é aquele que consegue contemplar pela fé a glória de Deus. E escolhe o amor de Deus, escolhe a Deus para colocar no seu coração em primeiro lugar. Nós temos um coração que pede, temos um coração que tem um espaço. Deus criou este coração desta forma, para que ele pedisse um amor. Ele entra no mundo, a criança começa a ter entendimento das coisas e ela começa a olhar, porque o coração lhe pede. O coração pede a consciência pede a alma pede ao espírito. Eu quero amar, eu preciso amar. A quem eu vou amar neste mundo? Quem será o amor da minha vida durante a minha passagem neste mundo? E o escolhido de Deus é aquele que, no meio de todas as coisas deste mundo, escolhe a Deus. Deus é digno de receber o amor da minha alma, todo o meu amor, o meu primeiro amor. Este lugar especial é lugar para Deus. A estes Deus escolhe. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor,
que dá o pago aos seus inimigos. O inimigo de Deus é aquele que não anda conforme a sua palavra, que não lhe obedece, que faz o mal, que faz o contrário, que anda na sua própria vontade e não na vontade de Deus. Ele se torna inimigo de Deus. Deus dá a palavra, Deus ordena, Deus dá o mandamento, Deus dá a instrução, Deus dá a direção. E quem ama a Deus obedece. Quem ama a Deus tem prazer em meditar na palavra que Deus ordena. Mas os inimigos de Deus, que o aborrecem, receberão o seu pago. Deus dá o pago aos seus inimigos. Então Deus dá a palavra de vida, bendito seja meu Pai, e Deus dá a palavra da morte, a palavra da maldição. Deus ordenou a Moisés que algumas tribos subissem ao monte da bênção e outras tribos subissem ao monte da maldição. Bênção para os escolhidos de Deus, maldição para os inimigos de Deus. Quem são os escolhidos de Deus que receberão a bênção de Deus? Os que amam a sua palavra, os que guardam a sua palavra, os que praticam a sua palavra, os que glorificam a Deus através da obediência à sua palavra. Eles obedecem e eles ensinam outros a também amar a Deus e também obedecer a sua palavra. A este Deus escolhe, a este Deus abençoa. Mas quem não obedece a Deus, quem escolhe os seus próprios caminhos e satisfazer a sua própria vontade, torna-se inimigo de Deus. E aí reside o pecado, na desobediência à palavra de Deus, em não buscar realizar a vontade de Deus. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes, para que mameis, e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis, e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória das nações, como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão, como alguém que sua mãe consola. Assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Deus está falando da revelação da palavra que vem de Jerusalém, de Sião. Toda a obra de Deus, o caminho da palavra de Deus, desde Abraão foi encaminhado, ele foi chamado para Jerusalém. Mesmo indo o povo de Deus, Jacó e os seus filhos, indo para o Egito, vivendo um período de escravidão, Deus os retirou com mão poderosa, trazendo-os de volta à terra prometida, Jerusalém. Ali permaneceram. E o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo foi derramado em Jerusalém. Ali vos consolarei. O Espírito Santo é o Espírito Consolador, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, é o Espírito que fala conosco, é o Espírito que nos ensina, que nos conduz, que nos dá poder,
que nos dá toda a graça de Deus, superabundante graça, que nos enriquece, que nos abençoa. Esta aqui então é uma palavra profética de que a sede da igreja, a sede da palavra, a sede do mover do Espírito Santo é Jerusalém. Deus escolheu Jerusalém. Nossa direção, quando fui batizado com o Espírito Santo, Deus falou comigo, deu uma mensagem, uma das primeiras, foi: lembrei-me de Israel. Israel é a terra do concerto com Deus e Deus não se esquece jamais. Deus se lembra. E lá é de Jerusalém, que é a capital da paz. E a cidade da paz é de onde sai a palavra de Deus, de onde veio a palavra de Deus. E Cristo vai caminhando de Belém, da Judéia, de Nazaré, do interior, ele vai se dirigindo na sua caminhada até Jerusalém. Lá é a cidade. É lá que a palavra de Deus deverá se cumprir. O evangelho precisa sair de Jerusalém. O cumprimento da palavra profética é que a lei sairá de Jerusalém. A palavra de Deus sairá de Sião, do monte, do templo, da promessa de Deus. Ali é o lugar. E o Senhor mandou que os seus apóstolos ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Porque a promessa, a palavra profética, é essa que diz Isaías: ali eu vos consolarei, ali eu estarei enviando a palavra, ali eu vos tomarei nos braços para sempre. Essa experiência que nós temos da presença de Deus andar conosco, da comunhão de Deus, do Emanuel, Deus conosco, do Espírito Santo, a promessa que Jesus nos deu, que ele estaria conosco todos os dias. Não é uma promessa para termos lá uma experiência e depois ela se tornar envelhecida e esquecida e fraca. Não, é para ela estar em nós, habitando em nós e falando conosco cada dia mais, crescendo. Estar superabundando, estar nos enriquecendo de graça, de força, de sabedoria, de conhecimento, de consolação, da presença de Deus, da glória de Deus. Que Deus te abençoe, que você também esteja buscando a Deus, que você também esteja buscando tremer diante da palavra de Deus, tamanho propósito de conhecer e praticar esta palavra. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.